Oi, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o período de provas da escola, né? Que o Moisés passava. Era um período, assim, para ele, um pouco tenso, porque ele queria estar sempre atento a todo o material, a tudo que era pedido, todo o conteúdo, né? Então, algumas coisas eu fiz para que ele tivesse o período de prova dele mais tranquilo. É claro, a escola, no meu caso, né, que você já me conhece aí no canal, a escola não colaborou muito, mas tudo que eu pude fazer para que o Moisés tivesse conforto, que ele pudesse ter mais tranquilidade para fazer as provas, eu fiz e assim a escola foi aceitando, gostando ou não. E o que eu fazia, tá? O período de prova, as provas dele nessa faixa aí de 13, adolescência, 13, 14, era sempre na parte, ele estudava tarde, então começava sempre naquele horário mais ou menos de 1h30. Então, eu chegava com ele na escola, já perto do horário de prova, para quê? Para que ele não passasse pelo aquele estresse todo de os colegas virem e começar a fazer um monte de pergunta. Você lembra disso? Você estudou isso? E coisas que ele já tinha visto. Então isso tirava ele do foco e deixava ele inquieto, porque eles não tinham nem amizade com ele, mas na hora de prova você já viu, né? Quer sempre fazer alguma coisa. E aconteceu também dois episódios em época de prova, por ele ser literal e ser um rapaz, um menino educado, já aconteceu de o aluno bater nas costas dele, tipo assim, cutucar para pedir uma cola, e ele simplesmente virar para trás e falar: tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Porque não entendia que aquele toquezinho ou que aquele chutezinho debaixo dali na mesa era para ele ou afastar um pouquinho pro lado, era para dar uma cola. E teve uma vez que uma professora achou que ele é que estava pedindo, né? E ele foi, explicou, né, que não tinha nada a ver, o colega estava chamando ele. E é claro que o colega baixou a cabeça e fingiu de morto. Então, aí eu pedi à escola para fazer o seguinte: em épocas de prova, ele chegava bem no horário e ele ia para a sala de informática. A sala de informática é apenas os computadores e aquele coordenador daquele local. Então ali ele fazia a prova super tranquilo, sem outros estímulos, porque até distribuir a prova, até os alunos se aquietarem, tudo, isso gerava nele muita ansiedade para a prova. Então ele ia direto para a sala de informática, entregavam depois a prova para ele fazia a prova toda na tranquilidade e quando acabava a prova, nunca tinha matéria nova. Era o normal da escola. Eles não colocavam matéria nova naquela semana para evitar de realmente os alunos não ficarem às vezes presos. E eu achava isso muito bom de não ter, porque acabava a prova, eu buscava para ele ir para casa, aí ele ia relaxar, jogar, fazer uma pesquisa que ele gostasse e depois ele já entrava nos estudos para prova do próximo dia, né? Do dia seguinte. E uma coisa muito interessante é o seguinte: a escola, às vezes, ela não tem esse entendimento que o aluno autista ele precisa às vezes de um canto mais reservado para fazer uma prova, tendo uma supervisão, tá? Ele não vai querer colar, nada disso, e deixar fazer. E às vezes o próprio familiar, ou mães que eu converso, eu falo: ai, Luísa, às vezes eu quero fazer alguma coisa assim, mas é tio, são pessoas próximas. Fala: ah, mas você não vai deixar esse menino crescer se você, tipo, proteger, se você colocar ele separado em algumas coisas, sabe? Mas eu falo muito isso para vocês no canal, vocês que já acompanham há um bom tempo, que o respeito, a educação, ela é via de mão dupla. E o cérebro do autista, ele precisa estar regulado para que ele faça uma prova boa, para que ele não entre com a ansiedade primeiro, para que não tenha tantos estímulos, é lápis caindo, é garrafinha de água que solta, são tantas coisinhas que tiram às vezes do foco. Então eu fazia isso, sabe? E aquela pessoa, eu sempre, gente, só aceitei alguma opinião, foram poucas até, de pessoas que realmente eram para agregar,
pessoas que realmente estavam comigo também nos momentos de crise. Porque geralmente quem dá muito palpite, ela não está com você nos momentos que seu filho está em crise. Então eu deixava isso muito bem claro, sabe? Eu tô falando isso aqui como mãe, mas quantas pessoas cuidam do seu autista? Às vezes é o pai, às vezes é a avó, às vezes é uma irmã mais velha, às vezes é uma tia, né, que acaba ficando para cuidar. Então, assim, quem está cuidando? Eu falo muito de mãe para mãe porque esse é o meu universo, mas eu tenho todo respeito e carinho por todas as pessoas, aquelas que dedicam o seu tempo a cuidar. Eu vejo quantas avós que às vezes estão na responsabilidade de cuidar dos seus netos, até para que a mãe não perca a sua carreira, não perca o trabalho e coloque também dinheiro em casa, porque infelizmente, né, dinheiro não é plantinha, a gente não tem uma mudinha para poder passar uma para outra, nada dentro do autismo é barato para se fazer. Então, assim, aquilo que você pode fazer para agregar conforto para o seu filho, simplesmente faça, sabe? Não fica preocupado com que a coordenação vai pensar, a coordenação vai falar. Quantas vezes já ouvi de coordenadores, sabe? Tipo, Moisés, se tudo você levar para sua mãe, a sua mãe vai morrer de preocupação. Isso é uma falha terrível e que eu bati às vezes de frente, com muita educação sempre, que a conexão que eu criei com meu filho é exatamente para que ele pudesse me falar tudo. O que está incomodando ele, o que está tirando ele do foco naquele momento, sabe? E isso é formar, gente, uma conexão com seu filho é essencial. E às vezes um profissional quer tirar isso da gente. Então eu não permitia que isso acontecesse, né? E eu fazia tudo isso para que ele pudesse ficar confortável. Então ele chegava bem em cima do horário mesmo da prova, já ia direto para a sala de informática, ficava só ele e o coordenador. Depois da prova, ele ia direto para casa, eu buscava, e ali ele ia ter aquele momento dele de relaxar, passou por esse momento hoje das provas, né, que são várias horas ali fazendo, e depois vida em casa que segue, um lanche, jogar um pouco, relaxar, e a semana inteira de prova era dessa forma, tá? Muitas vezes a escola não gostava que eu buscasse, porque depois às vezes tinha aula de educação física, mas uma hora eu falo sobre isso também, que foi uma coisa que eu tive que intervir várias vezes. E o mais importante, sempre, as notas sempre muito boas, ninguém tinha o que reclamar disso. Nunca fiz questão de nota 10 em nada, mas eu só queria que ele aprendesse a matéria e aprendesse com qualidade e não passasse por esse estresse todos. E às vezes as pessoas falam assim, mas será que valeu a pena? Eu fiz isso na faixa de 13, 15, 16 anos e foi excelente, gente. Hoje eu tenho um filho completamente equilibrado nas emoções. Ele fala, quem já comprou o livro aí, sabe do prefácio do livro. O que ele fala no prefácio do livro é algo que muitas mães me mandam no privado. Heloísa, só com o prefácio, eu já chorei horrores. Então, para mim, não tem esse questionamento, porque eu sei que eu errei muitas vezes, porque eu não sabia lidar, mas depois que eu soube do diagnóstico, a partir dos 12 anos dele, eu acertei bastante com Deus, que eu não tive ajuda de psicólogo, de terapeuta, foi só os medicamentos, né, que ele toma. Eu tenho vídeos aí falando sobre os medicamentos, e muito respeito e muita paciência, gente. Independente de seu filho ser autista ou não, ele precisa ser ouvido, ele precisa que você entenda quais são as necessidades dele. E elimine, sabe, pessoas que não tem nada para te agregar. Vai no caminho certo, vai no caminho do respeito, da tranquilidade, de dar ao seu filho conforto para que ele saia do outro lado bem. Porque não é só questão de nota boa, é fazer as coisas em paz, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.